Também saúdo todos com paz, Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Romanos, no capítulo 10, iniciando no versículo 8. Romanos, capítulo 10, iniciando no versículo 8. Eu vou fazer apenas, eu falei até com a diaconisa Joelma que queríamos só uns 10 minutos para fazer uma pequena reflexão. Eu trouxe uma breve reflexão. Romanos, capítulo 10, versículo 8. Enquanto os irmãos procuram, eu vou ler uma breve reflexão, que diz assim: depois de ouvir um lindo sermão ministrado por um senhor de 92 anos de idade em uma praça pública, um jovem cristão lhe perguntou: há quanto tempo o Senhor aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador? E ele disse: fazem 10 anos. Aí aquele jovem fez uma conta rápida e pensou: o Senhor demorou 82 anos para aceitar Jesus como seu Salvador, por quê? E aquele senhor disse: jovem, eu não demorei 82 anos para aceitar Jesus. Foi o Evangelho que demorou 82 anos para chegar até a mim. Porque o dia que eu ouvi o Evangelho, eu aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador. Romanos capítulo 10, versículo 8, que diz assim: porém que diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Aqui o apóstolo Paulo, em sua palavra, ele está falando a respeito sobre realmente anunciar o Evangelho de Cristo. Muitas pessoas hoje acham que, por termos vários meios de comunicação, hoje está aí a rede social, que muitas pessoas usam, graças a Deus, para poder levar o Evangelho de Cristo. Hoje tem as pregações, realmente, a gente vê muito culto público ali nas praças, e entre outros meios de comunicação, a gente vê que o Evangelho, graças a Deus, está sendo pregado. Porém, tem muitas pessoas que ainda não alcançaram esse Evangelho verdadeiramente. Muitas vezes o fato da gente ouvir falar de Jesus não significa que a gente tem um verdadeiro encontro com Deus. Tem pessoas que têm facilidade de ouvir e de aprender aquilo que está sendo ouvido, e tem pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade. Então o que acontece? Tem pessoas que têm acesso à internet e tem pessoas que não têm acesso. Aí a gente às vezes fica naquela... como é que fala? A gente fica meio que relaxado na questão de levar o Evangelho de Cristo, porque acha que o Evangelho está sendo pregado. O Evangelho está sendo pregado, mas a palavra do Senhor fala que pregar o Evangelho é uma obrigação que cabe a mim e a você. Independente de quem está pregando o Evangelho, a gente tem que continuar anunciando o Evangelho de Cristo a todas as pessoas. No Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15, fala: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Mas muitas vezes a gente acha que quando a gente leva a mensagem, e a mensagem ela não surte um efeito imediatamente, muitas vezes a gente fica zangado, a gente fica triste. Durante o ano mesmo, eu como líder de jovem, eu oro todos os dias, pedindo a Deus por conversão de almas. E todos os cultos, muitas vezes a gente sai daqui frustrado porque nenhuma alma se converteu. E fala: Senhor, o objetivo maior do cristão hoje em dia é ganhar o maior número possível de almas para o teu reino. Mas por que não foi nenhuma pessoa lá na frente? Porque muitas vezes não foi nenhuma pessoa que serve a Cristo para o culto, para ouvir falar sobre a tua palavra, e muitas vezes a gente acaba saindo frustrado. Mas não entendemos que muitas vezes a gente planta, mas quem vai dar o crescimento muitas vezes é o Senhor que vai germinar aquela palavra, e outras pessoas colherão os frutos daquilo que você plantou. Eu gosto muito de frisar uma palavra que eu bati muito na tecla esse ano, inclusive, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 16, que diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Quando a gente fala sobre obrigação, irmão, é um dever de todo cristão pregar o Evangelho. A gente já está vendo a segunda palavra que a Bíblia fala aqui, que nós temos o dever e a obrigação de falar de Jesus para toda criatura. Independente se ele vai aceitar ou se ele não vai aceitar, porque isso aí não cabe a mim, não cabe a você. Isso aí cabe somente a ele e Deus. A nossa obrigação é pregar o Evangelho de Cristo. E continuando, diz assim: porque ai de mim se não pregar o Evangelho, se o faço de livre vontade,
tenho galardão, mas se constrangido é, então, a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Neste caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Então, a gente tem que, cada dia, colocar isso no nosso coração, né? Nós temos que buscar o maior número possível de almas, nós temos que alcançar o maior número de almas. Quando eu falo assim, eu falo porque muitas pessoas falam, tem uma frase até meio clichê, que fala que quando a palavra ela fala primeiramente no nosso coração, isso é verdade, né? Porque por muitas vezes eu acabo me entristecendo comigo mesmo, como às vezes eu sou um pouco tímido, sou um pouco nervoso, eu acabo me entristecendo comigo mesmo por coisas que muitas vezes eu deveria fazer mais e acabo não fazendo, né? Muitas vezes por medo. No ano de 2015, quando eu cheguei aqui em Macaé, eu vi um jovem na esquina, e quando chegou a noite, logo assim quando eu cheguei mesmo, não conhecia ninguém aqui ainda, e quando foi a noite, eu tive um sonho, né? A minha família ela é muito, Deus, ele revela muito através de sonhos lá em casa. E num desses sonhos, eu sonhei com esse jovem em frente a um bar, e na hora eu via ele sentado, meio disperso, e via o dono do bar cobrando uma dívida para ele, né? E via o dono do bar cobrando uma dívida para ele, e no momento ele falava que ele não tinha dinheiro para poder pagar aquela dívida. Aí o que acontece? Na hora, o dono do bar chegava e matava ele. Eu via na hora que ele dava uma facada no pescoço dele, eu via ele se batendo e sangrando bastante. E naquele momento, eu ouvi uma voz em alto e bom som falando bem assim: você vai falar para esse jovem que eu estou dando a última oportunidade de ele voltar para a minha casa, porque se ele não voltar, é isso que vai acontecer com ele. E eu, por nervoso, quando eu vi o jovem na rua, eu acabei não falando. Falei: Senhor, manda outra pessoa que eu não vou conseguir falar. E nisso eu comecei a ficar muito nervoso, né? Muito nervoso mesmo. Toda vez que eu vi o jovem na rua, o Espírito Santo falava bem forte no meu coração: vai e fala aquilo que eu falei para você falar. E eu, por medo, não entreguei. Depois de alguns dias, o jovem sumiu, né? O jovem sumiu, me bateu curiosidade. Eu perguntei a algumas pessoas que sabiam dele, conviviam mais ou menos com ele. E as pessoas me falaram que ele tinha sido preso, né? E o jovem ele não teve a oportunidade de sair da cadeia, porque o seu filho morreu lá dentro, né? Uns falam que foi ataque de convulsão, acho que epilepsia. Outros falam, não sei o que verdadeiramente aconteceu. Mas a oportunidade que eu tive naquele momento já tinha passado, né? E isso foi em 2015. Já estamos em 2025, 10 anos. E até hoje eu sinto pelaquela alma. Então, não devemos perder a oportunidade de falar do Evangelho de Cristo. Porque todos os dias jovens morrem. Por minha causa, por sua causa, não. Mas muitas pessoas morrem sem salvação por nossa causa. Porque nós temos o dever de anunciar o Evangelho e negligenciamos isso, né? Como foi falado aqui nesta noite, aconteceu um desastre essa semana passada, que eu fiquei muito triste, né? Porque vendo aos olhos humanos, muitas vezes, a gente, como realmente foi falado, muitas pessoas procuram, infelizmente, esse caminho, né? Mas quando a gente fala sobre pessoas, é uma coisa, mas nós estamos falando sobre almas, né? E me entristece porque foram mais de 100 almas que naquele momento, né, perderam a sua vida. Vamos colocar assim, foram mais de 100 pessoas que perderam a sua vida, né? E a Bíblia fala que o Senhor tem prazer na morte de um justo, né? Mas não foram justos, infelizmente, que morreram. Então, nós não devemos ter prazer nessas mortes. Nós temos que reconhecer que o Evangelho tem que continuar sendo pregado. Independente se para o nosso vizinho, independente se para um jovem na rua. Por vários já vi o Diácono Sérgio aqui, ali no meio da rua, procurando jovens, trazendo para a igreja. Eu falei: Senhor, eu queria ter essa coragem que o Diácono Sérgio tem, né? Porque é algo que eu acho muito bonito. Não tenho realmente coragem de chegar lá, porque eu sou muito tímido de chegar, convidar, trazer, falar. Não tenho essa desenvoltura de falar isso. Mas é uma coisa que eu oro, né? Muitas vezes eu oro pela Deus do Diácono Sérgio, porque para Deus continuar dando essa coragem para ele. E pedindo a Deus também para poder me dar essa coragem, porque nós temos que anunciar esse Evangelho, né? Por quê? Porque a gente realmente não pode deixar de anunciar o Evangelho quando a gente tem a oportunidade, né? Às vezes, quando a gente fala sobre anunciar o Evangelho, como eu já falei aqui, muitas vezes as pessoas acham que a gente precisa sair do nosso país. Assim, também tem os missionários que Deus manda para poder falar do amor de Deus em outros países, até porque é mais difícil de ser alcançado, né? Mas Cristo, Ele nos dá a oportunidade de anunciar o Evangelho, como eu falei, na esquina da nossa casa, né? Aos nossos vizinhos. Muitas vezes nossos vizinhos não conhecem Jesus. E nós não devemos perder, né? Nós não devemos perder esse costume. E também, quando a gente fala sobre anunciar o Evangelho, a gente acaba ficando meio que escorado nas costas das pessoas que geralmente fazem missão, né? Do pastor, da nossa igreja. E eu falo que tem 3 formas da gente anunciar o Evangelho, né? Tem 3 formas da gente fazer missão, na verdade, né? Que é com nossos joelhos, a partir do momento que a gente ora para aquelas pessoas que estão fazendo aquilo que você não está fazendo, muitas vezes orando pelas pessoas que Deus ele já enviou para os campos, muitas vezes orando pelos coordenadores de missão, pelas pessoas que estão indo nos lugares que a gente não pode ir, né? A outra forma é contribuindo para esse ministério, que é um ministério que precisa muito, né, dessa contribuição dos irmãos. E
aqueles que também vão. A gente só não pode ficar colocando a nossa responsabilidade em terceiros, né? Eu trouxe um pequeno texto. E eu queria ler também eu acho que já até li esse texto aqui uma vez, mas eu gosto muito de frisar isso, que fala: missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem, não com a filosofia dos que discutem. Uma certa vez, em uma aldeia, havia um rio que ninguém ousava tomar banho nele, pois era muito fundo e a correnteza era forte. Um certo dia, um garoto aproximou-se do rio e resolveu entrar. Em poucos instantes, o garoto estava gritando por socorro, pois começou a afogar-se. Toda a aldeia veio para ver o que estava acontecendo, mas ninguém ousou entrar. De repente veio uma mulher gritando e chorando, pois era o seu filho, que estava na água. Um homem, vendo o desespero daquela mulher, resolveu entrar para resgatar o garoto, mas impôs uma condição: ele amarraria uma corda em sua cintura, e as pessoas que estavam às margens teriam que segurar a outra ponta e puxaram-lhe assim que ele alcançasse o garoto. E eles aceitaram a proposta. Chegando no meio do rio, o homem conseguiu agarrar o garoto e gritou para que as pessoas os resgatassem, puxando a corda. Mas a multidão que estava à margem discutia de quem era a obrigação de segurar a corda. Outros discutiam sobre quem pegaria a corda, caso ela fosse arrastada, junto com aquele homem. Com isso, esqueceram-se de segurar a corda, e os dois foram vencidos pela correnteza, e afogaram-se. Quando deram fé, era tarde demais. Este rio representa o mundo, o garoto, as pessoas perdidas sem Jesus. O homem que foi resgatar representa o missionário, e as pessoas que estavam à margem do rio, a igreja. Eu não sei onde você se encaixa nessa história, mas reflita nela. Pense sobre o que você tem feito por quem está lá, na outra ponta da corda, né? E muitas vezes essa reflexão é algo que acontece no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente acha que não é nossa responsabilidade segurar a outra ponta da corda. Muitas vezes a gente acha que é a responsabilidade do pastor, né? Muitas vezes a gente acha que é a responsabilidade dos líderes de missão, como eu falei. Muitas vezes a gente acha que a responsabilidade são dos missionários que vão pregar o evangelho. Mas como eu li aqui no início, essa responsabilidade é de todos nós, né? Por quê? Porque o Senhor manda a gente pregar o evangelho a toda criatura. E a partir do momento que a gente negligencia isso, almas todos os dias morrem, como eu falei, né? Então que venhamos a cada dia nos dispor a pregar o evangelho de Cristo, né? Em Lucas capítulo 24, versículo 44, diz assim: a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. Então, todas as vezes que a gente pensar em ir e não for, lembre que Jesus, ele morreu por mim e por você. E nossas vidas elas foram alcançadas porque alguém um dia pregou pra gente. E quando a gente negligencia isso, como eu falei, são almas que estão perecendo porque a gente está de braço cruzado, né? É essa reflexão que eu gostaria de deixar para a igreja e assim agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus.